Graça e paz, amados de Cristo. Nós estamos mais uma vez aí, irmão Ziel, juntamente com você, para nós falarmos aí, combatendo as seitas religiosas, as heresias, os falsos profetas. E eu preciso muito do seu apoio para que nós alcancemos êxito nesse trabalho. Por isso eu peço o seu apoio, você se inscreva, você comente no vídeo. O assunto hoje é muito forte, é muito importante. E você precisa de nos ajudar aí para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E eu já convido você também a fazer parte do canal Investidor Cristão. Qual a importância desse canal? Pensando a longo prazo, pensando numa aposentadoria, é muito importante você pensar nisso agora. Muitas pessoas confiam apenas no INSS do governo, mas quem paga sobre mais de um salário mínimo sabe, quem aposentou, quantos aposentaram com 2, 3, 4 salários e hoje estão recebendo o básico, um salário. E na carteira Investidor Cristão, no canal Investidor Cristão, eu vou te ensinar a corrigir essas falhas. Economizando todo mês, você vai ter uma carteira previdenciária. Vai lá, se inscreva. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para a sua saúde financeira, né? Espiritual também. Quando você está bem financeiramente, outras coisas também se facilitam, até para ajudar um irmão necessitado e tudo. O canal é interessante. Eu quero hoje divulgar para você também Amai-vos, tá? Isso aí não é uma associação minha, eu faço parte dessa associação, são um grupo de irmãos lá de Vitória. Essa Amai-vos ajuda pessoas que estão necessitadas, principalmente pessoas que saíram de seitas religiosas. Nós temos ali um amparo jurídico, um amparo psicológico e até mesmo um amparo financeiro em algumas necessidades. E você pode fazer parte desse trabalho, ajudar alguém necessitado. É um trabalho sério, são irmãos comprometidos, são irmãos que saíram de seitas religiosas e que usam a Amai-vos para ajudar outras pessoas de seitas religiosas. Os relatos são muitos, tem um grupo de WhatsApp que você pode fazer parte e você pode conhecer ali o trabalho que está sendo feito, tem divulgação ali, tudo certinho, e eu tenho certeza, eu sou participante ali, e creio que ela tem ajudado a muitas pessoas, tá bom? Vamos para o nosso assunto? Veja bem, irmãos, quando a gente coloca um título desse aqui, eu tenho certeza que muitos ficam assustados, meu Deus. Mas eu quero trazer antes à memória que isso já aconteceu muitas vezes. Certa feita, Jesus, no ministério dele, ele estava em um determinado local e a seita dos fariseus, eles trouxeram ali uma mulher, ela tinha sido pega no ato de adultério, e o desejo deles era adulterar, apedrejar aquela mulher pelo adultério que ela havia cometido. E, por certo, no meio daquela multidão estava o marido dela também. Por certo, eu posso conjecturar, porque não está na Bíblia, eu não posso afirmar, mas eu posso conjecturar que o esposo dela estava no meio daquilo ali. E ela foi levada até Jesus, alguém a pegou no ato de adultério, a levou até os fariseus, né, que era a seita religiosa mais forte daquele momento, e eles então, para pegar Jesus em alguma coisa, eles vieram e a trouxeram até Jesus. E essa cena é maravilhosa, irmãos, porque quando chegaram ali em Jesus, se Jesus falasse não apedreja, eles poderiam dizer, mas você está negando a lei de Moisés. E se Jesus falar apedreja, eles iam dizer, tá vendo? Fala tanto aí de amor e está mandando apedrejar alguém. Eles queriam pegar Jesus. Mas acontece ali, meus irmãos, uma das passagens mais lindas da Bíblia. Assim, extraordinário que aconteceu ali, porque quando ela encontra os fariseus, ela encontra a morte. Quando ela chega diante dos fariseus, da seita religiosa, o que ela encontrou foi morte, porque ela era uma pecadora. Mas quando ela vai até Jesus, ela encontra vida. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa maravilhosa. A seita religiosa traz para ela morte, mas Jesus traz para ela vida. Queridos, essa passagem foi que Jesus falou, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus ensina tantas coisas nessa passagem que, infelizmente, o sistema religioso e as seitas religiosas nunca aprenderam com Jesus isso. Quando uma pessoa peca, meus irmãos, hoje, e ela procura o líder da sua igreja, da sua seita religiosa,
Ela procura porque ela precisa de um socorro, ela precisa de um milagre, ela precisa de consertar a sua vida. Ninguém procura o líder religioso para confessar um pecado querendo ser apedrejada. Ela quer socorro, ela quer encontrar alívio para a sua alma, ela quer encontrar perdão. Mas o que nós vemos nos dias atuais, as seitas religiosas, eu participei de uma seita durante muitos anos, quando alguém que passou por um pecado procura o líder espiritual, ao invés de encontrar o amparo, o abraço, não estou dizendo questões de disciplina, isso é outra coisa, mas em vez de encontrar o amparo, o abraço, é muito comum, sabe o que encontra? No dia do culto, fala, a irmã tal foi excluída, tá? Algumas chegam a dizer até por quê. Outras não, mas aí todo mundo fica, o que aconteceu com a irmã, o que aconteceu com o irmão que pecou, o que houve? O que nós estamos vendo, irmãos, que aquilo que aconteceu nos dias de Jesus continua acontecendo nos dias de hoje. As pessoas colocam no estatuto da igreja, cometeu tal coisa, né? Eu fiz um vídeo aqui falando da seita, Deus é Amor, é uma seita religiosa, como o estatuto chama RI. Lá é tão interessante que se a pessoa confessa, tem 50% de desconto da punição. As pessoas não entendem, irmãos, que quem paga pecado é Cristo. Foi Cristo no Calvário que ele nos absolveu de todo o pecado, porque ele absorveu sobre ele todo o pecado, é isso mesmo. Então, quando uma pessoa peca dentro da instituição, é lógico que às vezes vai ter que passar por um cuidado, e nesse cuidado ela vai ter que ser afastada de alguma função, isso pode acontecer. Mas o que acontece a maioria das vezes que a pessoa agora ela é um leproso dentro da igreja. Conforme o tipo de pecado, então. Não importa a ganância, não importa a vaidade, a soberba, tudo isso não tem problema. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que o versículo que condena adultério também condena, por exemplo, soberba. Vocês já pararam para meditar isso? Se a gente for lá para Gálatas, capítulo 5, por exemplo, versículo 19, lá fala de prostituição, dessa lascívia, das obras carnais, sexuais. Mas lá também fala da avareza, da idolatria. Mas você vê membros de uma seita idolatrando, por exemplo, o seu líder máximo, não tem problema. Mentindo, lá fala da mentira. A Bíblia diz em Apocalipse que não entrarão no reino dos céus quem fala mentira, quem pratica e quem ama a mentira. Contudo, você vê pastores subindo um púlpito, entregando um dom carnal que não é de Deus e dizendo assim diz o Senhor. Você vê, como eu tenho vídeos provando aqui, o sujeito traz uma doutrina para a igreja e fala que foi uma revelação de Deus, que foi copiada de um livro. Isso não tem problema, isso aí não é pecado. Pecado é a irmã que adulterou, é o irmão que adulterou, é o irmão que cometeu um deslize. Nós vivemos, meus irmãos, a mesma hipocrisia dos fariseus, da mesma coisa. Quando uma pessoa é levada hoje com um pecado diante, se ela for membro daquela comunidade, se ela estiver lá de fora, ainda há uma palavra de misericórdia que ainda fala assim, não, nós vamos te ajudar a vencer isso aí. Mas quando ela é membro daquele grupo, que ela é adepta daquela seita A ou B, ela é tratada como essa mulher. E muitas das vezes começa a ser apedrejado até pelo próprio irmão que trouxe o caso. Eu já passei por isso como pastor. Pessoas me procuraram e falaram, pastor, o senhor está sabendo? E vai difamar a pessoa de tal forma porque quer que a pessoa seja punida de qualquer maneira. Recentemente, uma jovem, nós tivemos um caso de um jovem, ele passou por um deslize e foi numa festa mundana lá, um negócio meio exagerado, e ele se arrependeu daquilo, me procurou, murcho, triste, com lágrima nos olhos. Falei, pastor, eu fiz uma besteira, eu saí daqui, fui levar fulano lá, achei que ia ser saudável, foi uma festa, tinha droga, tinha bebida, eu não usei nada disso, mas eu me senti tão mal, eu estou aqui, pastor, o senhor acha que tem que me disciplinar? E a palavra que eu dei para ele foi o seguinte, meu jovem, meu irmão, meu filho, você está arrependido? Eu falei, então pronto, meu irmão. Você está com vontade de fazer de novo? Eu falei, não, nunca mais. Eu senti mal demais com aquilo. Eu falei, amém, meu irmão. Então fica firme em Cristo. Está firme aí. Aí outra jovem, né, a mais santa, a farisaica, a legalista, com a família dela, me procurou e falou comigo, o senhor não disciplinou fulano? A igreja tem que ter disciplina pastoral. Sabe o que é isso, irmãos? É o legalismo religioso dentro das instituições.
que não sabe o que é misericórdia. Sabe para que serve uma disciplina dentro da instituição? Serve para recuperar a alma da pessoa. Jesus estava falando, irmãos, lá em Mateus, que se o irmão pecar contra você, você vai lá, conversa com ele. Se ele não te ouvir, você leva uma testemunha com você, conversa com ele. Se ele não te ouvir, você leva o caso para a igreja, conversa com ele. E aí, se não tiver jeito, você pode considerar ele até como os gentios, pode considerar ele fora da sua comunidade. As pessoas pegam esse texto e falam, tá vendo, tá aqui, Jesus manda ir com uma testemunha, manda ir com a igreja para excluir a pessoa. Não é isso. As pessoas não aprenderam, meus irmãos, a entender o que Jesus está ensinando. Quando Jesus fala aquela passagem ali, na verdade ele está dizendo, olha, vai lá ganhar o teu irmão. Vai sozinho, se você ganhar o teu irmão, você ganhou tudo. Mas se ele não te ouvir, leva alguém com você, porque talvez com outra pessoa ele vai te ouvir. Caso ele não te ouça, leva mais irmãos, leva o caso à igreja, chama a igreja para lutar por esse irmão, você não pode perder uma alma. Essa interpretação, meus irmãos, é a correta, porque é o que Jesus sempre fez no ministério dele. Agora, se ele não ouviu ninguém, aí não tem solução, não é culpa sua. Você tentou, você lutou, você foi com uma, você foi com a igreja. Não, mas as pessoas usam isso para humilhar as pessoas. Vai lá, se não ganhar, papai no banco, exclui. Estão apedrejando as adúlteras do mesmo jeito daquela época. Está cheio por aí. De culto de Santa Ceia. Quantas vezes eu vi isso, né? Chamado culto de Santa Ceia. Quantas vezes eu vi reunir antes para definir quem não ia cear. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu falei pouco tempo, eu respeito a comunidade que eu estiver fazendo parte, irmãos. Lógico. Mas não é porque eu respeito, é que eu concordo, porque eu quero ver fundamento bíblico. Eu perguntei a uma pessoa há pouco tempo, quem dá o direito a você dizer que fulano A ou B não pode cear? Se Paulo no dia da ceia examine e pôs o homem a si mesmo. Contudo, irmãos, todavia, o que nós vemos é o julgamento. E aí o irmão no dia da ceia, ele passa perto de um, pula o do meio, vai para o terceiro. Nós vivemos, irmãos, o farisaísmo cristão, a soberba religiosa, a arrogância. Por que os fariseus estavam com pedra nas mãos para atirar naquela mulher? E junto com ele os seus adeptos, que é assim que faz, começa do líder máximo. A seita que eu participei, os irmãos já ouviram contos, testemunhos, ela tem essa prática. Por qualquer motivo vai, a não ser que não seja com eles, que é 2 pesos e 2 medidas. Por certo, se a mulher ali fosse a mulher de um fariseu, capaz que tinham reunido, vamos ficar quietinho, para não expor a obra, né? Não é assim que faz? Não vou expor a obra, não. Mas quando é o coitadinho lá embaixo, é porrete. Infelizmente, a prova está isso, foi a seita que eu fiz parte, a cúpula da igreja foi envolvida num escândalo, num desvio de 20 milhões, isso em 2010, 2009, 2010, seria hoje valores mais de 50 milhões de reais. Foi o maior escândalo religioso que já houve na história da igreja brasileira, tão grande que é a única igreja que teve uma intervenção do Ministério Público no governo dela. Você acha que é brincadeira isso? E sabe onde estão os envolvidos? Presidente da igreja, vice-presidente, conselho presbiteral, porque a lei é só para os fraquinhos. E ainda fala que foi revelação de Deus. Aí, meus irmãos, levaram, aí Jesus, ele fala, vem cá. Vai todo mundo embora depois que ele fala aquela palavra, quem não tem pecado atira a primeira pedra, ele fica sozinho com ela, e ele falou, ninguém te condenou? Ela falou, não. E ele disse, nem eu não vim te condenar, eu vim te salvar. Ah, meus irmãos, eu vim te salvar. Foi isso que Jesus falou. Não vim te condenar, eu vim te salvar. Eu fico imaginando, meus irmãos, o alívio daquela mulher. O alívio daquela mulher quando ela encontra com Jesus, ela sabia o que ela era. Só Deus sabe, a Bíblia não registra, porque levou aquela mulher a uma vida de adultério, só Deus sabe. Não importa, Jesus sabia, mas ele vai de encontro com ela e ele fala, nem eu te condeno.
Que coisa linda, maravilhosa. Foi Jesus perdoar aquela mulher naquele momento ali e levar a multidão a perdoar. Meus irmãos, nós temos que fazer isso. Nós temos que levar as pessoas a perdoarem as outras. Não é a julgar, a condenar. Nós não podemos fomentar esse julgamento que acontece, não. E ele olha para ela e fala assim: mulher, vai, mas não peca mais não. Olha que coisa linda, irmãos. Sabe por que ele falou só isso? Porque a partir daquele momento, aquela mulher tinha temor de Deus no coração. Meus irmãos, nós não precisamos de homem, nós não precisamos de punição de homem para não pecar. Se fosse assim, as cadeias não existia cadeia. Se fosse assim, não tinha ninguém preso, não tinha, porque a punição consertaria. Se fosse assim, quando alguém saísse dos presídios, saía 100% homem correto. Não. Punição não conserta ninguém. Sabe o que conserta? É o Espírito Santo que entra no coração da pessoa. A Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, do juízo. Ele faz uma obra, ele transforma, ele regenera. Por isso que Jesus falou: vai, não peque mais. Você não precisa mais de viver uma vida que você está vivendo, porque se você voltar para o mesmo caminho, você vai dar uma volta e vai voltar no mesmo lugar. Isso é evangelho, irmãos. Isso é cristianismo de verdade. Isso não é ser seita religiosa. Isso é ser cristão. Vai, não peque mais. Abraça o irmão que você conhece, está em dificuldade. Abraça com ele. Não faz julgamento. Ajuda ele a vencer a dificuldade. Ajuda ele a vencer essa luta. Sabe, porque o mundo já bate. O mundo já mata. Eu sei que eu sou criticado às vezes quando eu falo isso, porque você fala de amor, de amor, de amor, mas amar que... Meus irmãos, Jesus fez isso. Eu vejo, entra no canal as pessoas desce a lenha em mim falando que você está aí criticando a obra. Jesus fez isso. Ele condenou os religiosos e abraçou os pecadores. Porque toda vez que alguém que está dentro de uma seita religiosa se acha muito santo, se acha muito perfeito, se acha homem de Deus, Jesus está olhando para ele e abominando, chamando de raça de víboras. Sabe por quê? Porque qualquer coisa de bom que possa existir em nós é do Espírito Santo, não é nosso. Tira o Espírito Santo de nós. É só ler a Bíblia que você vai entender isso. Sabe qual é o problema? As pessoas leem Bíblia para procurar defeito nos outros. É isso mesmo. A maioria dos leitores da Bíblia estão lendo a Bíblia para procurar defeito nos outros. Mas nós devíamos ler a Bíblia para procurar os nossos defeitos. Aí nós veríamos. Aí nós veríamos os nossos defeitos. Aí nós saberíamos o que é misericórdia, porque nós íamos precisar da misericórdia. É a parábola lá do senhor que perdoou o seu servo, e depois o seu servo tinha um conservo, foi lá. Não sabe, quer ser perdoado por Deus, mas não quer perdoar. Quer ser perdoado por Deus, mas quer exercer misericórdia sobre os demais. Porque vai para uma instituição religiosa e se torna todos santãos. Por que santão? Porque é pastor, porque é diácono da obra. É santão porque agora ele faz madrugada. É santão porque é 9 horas, só entrega o jejum 9 horas. Que lixo religioso é isso, em que as pessoas fazem isso e ainda julga o outro porque nem fez isso também. Irmãos, evangelho é muito mais do que uma instituição religiosa. Evangelho é uma forma de vida, mas não é uma forma de vida cumprindo, obedecendo orientação de presbitério, não. É uma forma de vida obedecendo o que Jesus falou e permitindo que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. A Bíblia diz, não sou eu, que quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. E por que você quer julgar alguém? Por que você quer convencer alguém? Por que você quer mudar a vida de alguém se é o Espírito Santo que faz? Raça de víboros, é isso que Jesus falou com os fariseus. Mas para a adúltera, ele falou, eu não te condeno. Vai, não peca mais não. Vida transformada. Se você continuar na sua vida, você vai voltar para o mesmo lugar. Siga uma nova vida. O problema do religioso é que ele continua no mesmo lugar, ele é uma roda d'água. Ele continua julgando, condenando, fazendo juízo. Ele não sabe o que é misericórdia. Ele quer misericórdia. Quando é com ele, ele quer. Quando é com ele, há uma revelação para continuar presidente da obra. Mas quando é com os outros, é juízo. É o rei da hipocrisia. Meus irmãos, é hora de nós voltarmos para a palavra de Deus.
é um absurdo. Mas as seitas religiosas continuam desejando apedrejar os que pecam. Que Deus nos ajude a ter compreensão da palavra de Deus. Que Deus nos ajude a viver o Evangelho. Que Deus nos ajude, irmãos, a compreender o que é realmente ser cristão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. Peço a você que não é inscrito, se inscreva no canal. Meu zap está aí, meu e-mail. Quiser falar conosco, estamos à disposição. Tá certo? Espero a sua ajuda. Estamos rumo aí aos 40 mil inscritos. Precisamos do seu apoio, da sua ajuda. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.